Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço a todos vocês. Eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho, e aqui neste vídeo, galera, eu quero falar sobre o Marcelo Pirillo Teixeira, que tentou defender o indefensável. Assim como eu coloquei no título deste vídeo, o Marcelo Teixeira, ele defendeu a sua gestão. Claro, ele não seria louco de dizer o contrário, né? Porque a gente conhece muito bem como trabalha o Marcelo Pirillo Teixeira, né? Se o Santos ele tiver em último lugar do Campeonato Brasileiro com 1 ponto, ele ainda vai tentar vender para nós o peixe de que o Santos vai sair dessa, que tudo faz parte de um plano, que vai dar tudo certo, vamos nos abraçar, que a mídia joga contra, que os blogueiros são malucos e que todo mundo está tentando atrapalhá-lo e derrubá-lo do comando do Santos. Vou trazer aqui para vocês o que disse Marcelo Pirillo Teixeira e vamos, claro, traçar alguns comentários com relação a isso. Agradeço demais a presença de todos vocês aqui neste vídeo, peço o seu like, a sua inscrição e, claro, informo que este vídeo é um oferecimento da Blaze. Blaze no Varanda Futebol Debate, 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado, odds turbinadas e todas as estatísticas você encontra na Blaze. Para fazer o seu cadastro é só escanear o QR Code que aparece ao meu lado, utilizando a câmera do seu celular. Depois disso, coloque o código VarandaFC, que você terá um mar de possibilidades para palpitar. Galera, jogos da Copa do Mundo rolando, o Brasil se classificou lá na última quarta-feira, fez bonito, estamos descobrindo já todos os duelos do mata-mata da Copa do Mundo e claro, você pode antecipar todos os seus palpites, porque na Blaze as odds são excelentes. Então não fique de fora, na Blaze não tem qual é, você crava. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você vem pra Blaze, você também. Bora lá então, pessoal, eu vou utilizar aqui uma matéria do Globo Esporte do GE, não assinaram aqui a matéria, então não vou dar o crédito, tá como redação do GE, mas eu vou utilizar essa matéria aqui como apoio para que eu possa trazer as aspas do Marcelo Pirillo Teixeira na íntegra e também poder comentar. Mas vejam só, título da matéria: Teixeira defende gestão após dívida do Santos atingir R$ 1 bilhão, aspas, valores não serão resolvidos em 2 anos, fecha aspas. Bom, óbvio, né? Os valores não serão resolvidos em 2 anos, ainda mais tendo você como presidente do Santos. Na linha fina da matéria nós temos: presidente alega que débitos foram originados em gestões anteriores e diz que dívidas continuarão crescendo como todos os clubes do futebol brasileiro. É muita cara de pau, né, galera? É muita cara de pau, mas vamos lá então. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, defendeu a sua gestão após a dívida ultrapassar a marca de 1 bilhão. O dirigente esteve presente na última reunião do Conselho Deliberativo na terça-feira e respondeu questionamentos de conselheiros. O relatório financeiro sobre o primeiro trimestre apontou que o passivo total no fim de março chegou em 1 bilhão e 94 milhões reais. 1 bilhão, 1,1 bilhão, arredondando. Em dezembro, este valor estava em 998 milhões. Marcelo Teixeira condicionou o aumento aos juros e às correções monetárias de valores devidos por gestões anteriores. Segundo o presidente, a dívida deverá seguir aumentando, mesmo com o plano de austeridade. Vamos então às aspas do presidente. Nesse ponto, pela minha experiência, os juros e correções inerentes aos planos que o Santos tem no momento, que são planos de gestões anteriores, é que fazem com que o Santos alcance números cada vez maiores. Por mais que seja austeridade e rigor por parte da gestão, nós continuaremos aumentando essas dívidas. Os valores das dívidas não serão resolvidos por 2 anos e meio de gestão. Fecha aspas para o presidente do Santos. Ponto sobre isso aqui. Galera, primeiro, ele fala sobre austeridade e rigor de gestão. Meu amigo, a sua gestão não tem nem austeridade, muito menos rigor. Porque um clube que, por exemplo, diz que está quebrado, que reclama que não consegue dinheiro, que deve todo mundo, que toda hora aparece um problema lá na FIFA, jamais teria trazido o Bilal Brahimi, por exemplo, para ganhar valores superiores a R$ 1 milhão. Um clube como este jamais teria contratado um lateral direito de 33 anos pagando R$ 1 milhão para o mesmo que tem problemas no seu joelho e que mal conseguiu se recondicionar fisicamente falando e que era uma terceira opção no rival Palmeiras. Entendeu? Então, assim, Marcelo Teixeira, sua gestão não tem austeridade. A sua gestão deu vários contratos para o Andrei Quintino. A sua gestão renovou outros vínculos inacreditáveis. A sua gestão vai reformar a Vila Belmiro pagando 80 milhões num puxadinho, uma coisa bizarra. A sua gestão pagou, ou deveria pagar,
32 milhões em Tassiano, a sua gestão paga 1,5 milhão para Rony, a tua gestão, inclusive, pagou 4 milhões de euros no Rony, a tua gestão pagou 3 milhões de euros no Tiquinho Soares, a tua gestão, somente no recorte 2026 janeiro, 2026 dezembro, sabe quanto que a sua gestão vai gastar com Patrick McDonald's, que no caso é o Patrick que está no Remo, Tiquinho e também Bilal Brahimi? Mais de 20 milhões de reais, meu amigo. Então assim, a tua gestão não tem rigor e muito menos austeridade. Quando você diz que a sua gestão não vai resolver em 2 anos, que a sua gestão não poderia resolver os valores em 2 anos, é óbvio, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As outras gestões fizeram caquinhas? É verdade, é verdade. As outras gestões fizeram caquinhas. Só que qual que era o teu dever como um suposto bom gestor, né? Você falou aqui nas aspas, pela minha experiência. Já que o senhor é um cara tão experiente, qual que deveria ter sido o seu plano? Olha, essa gestão aqui fez um monte de besteira, hein? Aqui o Andrés Ueda deixou o Santos ferrado, né? O que eu vou fazer? Bom, ao invés de cometer loucuras e atrocidades financeiras, o que eu vou fazer? Vou tentar pegar essa dívida aqui que o Rueda deixou, vou equalizá-la e vou tentar ter superávit. Porque você paga a sua dívida baixa com superávit. Não adianta você aumentar a receita e aumentar junto aqui a dívida do clube. Não faz sentido. Para você conseguir diminuir a sua dívida, você aumenta a sua receita e diminui as despesas. Só que o senhor não fez isso. Aliás, a sua gestão, né? Você fala de rigor, a sua gestão tem um monte de funcionário aí que não tem a mínima capacidade de estar no Santos, mas você os mantém porque simplesmente são seus parceiros, são seus parceiros e são aliados políticos do senhor. Vamos lá continuar aqui então. O dirigente santista alegou que o cenário enfrentado pelo Santos é o mesmo que os demais clubes brasileiros, independente do valor maior ou menor no volume de receitas. Aspas para ele. Comparei aqui clubes tão tradicionais, estruturados, que estão vencendo campeonatos. Se avaliarmos os balanços financeiros desses clubes, todos verificarão que esses números serão aumentados de ano a ano. Por mais exemplos e referências que essas gestões estejam no momento do futebol brasileiro, isso é resultado do que acarreta um clube ter feito a opção no Profut, por um clube estar resolvendo e equacionando as dívidas. Isso não impede que as dívidas anualmente continuem crescendo. Elas continuarão crescendo como todos os clubes de futebol brasileiro, sem nenhuma exceção. Podem ter 2 milhões de receita anual. O resultado financeiro do balanço anual desses clubes continuarão sendo negativos e aumentando, não decorrente daquela gestão, daquele período, naquele ano. É por causa exatamente das adesões que os clubes fizeram de passivos e atrás das dívidas anteriores. Temos que deixar claro, continuaremos fazendo um trabalho de austeridade no intuito de nós alcançarmos um resultado melhor. Enfim, aqui ele fica aí falando um monte de besteira, um monte de ladainha sobre austeridade, compara com outros clubes. E aí tem um ponto que ele fala que é interessante, ó, no lado negativo, ó. O resultado financeiro do balanço anual desses clubes continuarão sendo negativos e aumentando. É óbvio, é claro, né, meu amigo? Você já viu como é que o São Paulo é gerido? Você já viu como que dos clubes que, no caso, terminam sempre com déficit, já viu como que o Osmar Stabile preside o Corinthians? Você já viu como que é a gestão do Atlético Mineiro? É óbvio que esses clubes vão ficar devendo, porque a maioria dos clubes aqui do futebol brasileiro, na verdade, a maioria dos dirigentes dos clubes do futebol brasileiro são todos uns irresponsáveis. É óbvio que a dívida só vai aumentar. Ninguém tem um plano de reestruturação. Porque lá no fundo, a maioria dos dirigentes do futebol brasileiro não estão nem aí com relação à dívida do clube. Porque eu posso muito bem afundar o time aqui numa situação em questões financeiras que o próximo que se dane, que ele que vem resolva. E aí o próximo, ao invés de tentar resolver o BO que o outro deixou, ele vai criar novos problemas. Só que o problema do clube que o senhor preside é que o Santos gasta 30 milhões por mês com folha salarial e o seu time é o 15º do Campeonato Brasileiro. O teu time ano passado caiu para o CRB na Copa do Brasil, o seu time é eliminado para o Novo Horizontino, o seu time fica em segundo no grupo da Sul-Americana, ganhando apenas um jogo. Então assim, é difícil, né? Difícil, né? Mas enfim. E aí tem mais, galera. O Marcelo Teixeira ele também minimizou o resultado do balanço do primeiro semestre ao justificar, por exemplo, o retorno de jogadores emprestados, que fazem com que os gastos do plantel aumentem. E segundo o dirigente, esses números devem ser diferentes no relatório do segundo semestre. Claro, claro. O boom da folha do Santos aumentou porque, putz, o Patrick voltou no começo do ano. O João Paulo tá vindo aí, né? Por causa disso. Pô, pelo amor de Deus. É tirar o torcedor de imbecil, otário e idiota. Não tem nexo isso que você tá me dizendo. Aliás, o Mirassol, o Santos ele fez um acordo com o Mirassol, por exemplo, com o Tiquinho Soares,
que o Mirassol antecipou tudo pro Santos. Falou, Santos, ó, a minha parte com relação a essa nossa transferência do Tiquinho Soares é X, tô te entregando aqui o X à vista, não quero pagar por mês. Sabe o que o Santos fez com esse X? Colocou no traseiro, gastou, enfiou lá no fluxo de caixa e o Santos não pagou R$1 pro Tiquinho. O Santos também não pagou R$1 pro Patrick no final do ano passado. Então ele disse que o valor da folha salarial aumentou, mas você nem pagou os caras. Como assim aumentou? Entendeu? Não tem nem sentido isso daí que você tá me dizendo, meu caro presidente Marcelo Teixeira. E para finalizar, o presidente do Santos ele também tentou buscar renovação, buscar como feito positivo, né? Destacar a renovação de contratos de jogadores formados pelo clube que hoje integram o elenco profissional. De acordo com ele, a intenção é que o Santos utilize a base para suprir as lacunas existentes na equipe principal, sem a necessidade de fazer contratações. Mano, esse cara... Mano, eu queria muito saber que mundo esse cidadão tá vivendo, galera. Que mundo que esse cara tá vivendo? Meu Deus do céu. Ele disse aqui, ó. Intenção é que o Santos utilize a base para suprir lacunas existentes na equipe principal. Cara, você rifa todos os jogadores da base? Todos. Ano passado o Santos tinha uma lacuna, assim, claríssima. Claríssima. Qualquer ser humano vivo conseguia olhar pro Santos em campo e falar, porra, tá faltando centroavante nesse time, hein? Meu Deus do céu, esse time do Santos, meu pai amado, não tem um centroavante. O que o cidadão fez com o Lucas Meirelles? Doou. Chegou no Shakhtar e falou, Shakhtar, é o seguinte, ó, tá aqui o Lucas Meirelles, pega pra vocês. E era uma lacuna, você doou, cara. O Santos nitidamente teria uma lacuna na sua lateral esquerda ao perder o Souza. O que o senhor fez? Vendeu o Souza. Percebem como não tem sentido? Outro ponto, o Santos Futebol Clube ia vender o Ananias. Mas o Santos não tem uma lacuna na zaga? Não, na zaga do Santos, nitidamente você não vê um Lucas Veríssimo como ser humano, como indivíduo ali, que presta pra alguma coisa no Santos, como bom jogador, o único indivíduo que é bom de verdade na zaga do Santos, você ia vender o cara. Ou melhor, quer vender o cara. Você só não vendeu ele pro Benfica porque o Santos tá devendo o Benfica pelo Roleiser. Senão você teria vendido. Vendido não, doado. Porque seriam apenas 7 milhões de euros. Então assim, não me venha dizer que você quer renovar o contrato para colocar os caras como titulares da equipe para preencher lacuna. Porque você não faz isso. O que você faz, jogador da base, é doar. A sua gestão é uma vergonha. Você disse, pode olhar, tá lá escrito com todas as letras. Não venderemos ativos da base do Santos sem que eles se firmem na equipe principal e se tornem ídolos e ou conquistem títulos. Todos os jogadores da base vendidos, primeiro, não se firmaram no time. Segundo, não foram campeões. Terceiro, não viraram ídolos porque, voltamos lá no ponto 1, não tiveram oportunidades. Então, Marcelo Teixeira, você mente demais, cara. Pra não dizer que você mente demais, pra você não ficar chateado, né? Nossa, pra depois você não chegar no juiz, eu tenho que falar, e o juiz tem que falar, olha, né? Caso você queira, né, ir contra mim em algum processo com relação a isso, porque hoje em dia as pessoas elas processam por qualquer besteira, cara, o senhor fala demais e cumpre de menos, ok? O senhor disse, prometeu, tá lá, na sua promessa de campanha. Só venderemos jogadores da base depois que eles se tornarem ídolos do clube. Nenhum dos que você vendeu se tornou ídolo do clube. Então você falta muito com a verdade, presidente do Santos. Muito. E eu faço um apelo, assim como eu fiz em outro vídeo. Pessoal, não votem no Marcelo Teixeira. Final do ano, vamos votar em qualquer outro cara. Qualquer outro cara, que não seja o Marcelo Teixeira e também não seja situação. Por mais que eu ache a oposição do Santos uma vergonha, né, a gente tá no meio do ano e ainda estamos procurando saber quem que é o candidato que é presidente, quem que é o vice, quem que é o outro candidato, quem que vai ser o vice dele, né? A oposição também é uma vergonha, uma bagunça, mas por favor, não votem no Marcelo Teixeira, porque senão o futuro do Santos vai ser muito mais sombrio com esse cara lá, beleza? Sou o Thiago Jordão, fiquem todos com Deus, tamo junto, um abraço e tchau!